Olá, o meu nome é Lívia Azeredo, eu sou aluna de Biomedicina e de Iniciação Científica, orientada pela professora Regina Kubruzzi no Laboratório de Neurofarmacologia da Universidade Federal Fluminense. Hoje, no módulo A Voz dos Seis, irei falar um pouco sobre a nicotina, a ansiedade e como ambas estão relacionadas. Primeiramente, vamos falar sobre a nicotina. A nicotina é um alcaloide derivado da folha das plantas do tabaco, Nicotiana tabacum e Nicotiana rústica, e é o principal agente adictivo em produtos de tabaco. Existem diferentes maneiras de consumir vários produtos de nicotina, incluindo o ato de fumar cigarros, mascar tabaco, spray nasais, comprimidos sublinguais, adesivos intradérmicos, segurar rapé úmido na boca, inalar rapé seco pelo nariz e inalar fumaça de narguilé ou vapor de cigarros eletrônicos. Essa imagem mostra as várias gerações de cigarros eletrônicos, do mais antigo ao mais atual. Cigarros eletrônicos são dispositivos que produzem vapores através de um líquido contendo propileno glicol e ou glicerina vegetal, aromatizantes doces ou com sabor de frutas e com concentrações consideráveis de nicotina. Esse dispositivo veio com o intuito inicial de reduzir o consumo do cigarro e, consequentemente, a exposição às várias substâncias tóxicas contidas na fumaça do tabaco. Porém, o marketing agressivo, juntamente com a falta de regulamentação adequada, levou a uma explosão no uso de cigarros eletrônicos nos últimos anos. E atualmente existem dados que mostram que o cigarro eletrônico também pode ter um impacto negativo na saúde. Sabemos, por exemplo, que o propileno glicol e a glicerina são umectantes que geram irritantes pulmonares e compostos de carbonila carcinogênicos quando aquecidos em cigarros eletrônicos. Além disso, bobinas de aquecimento e invólucros de cartucho podem lixiviar metais como alumínio, cromo, ferro, chumbo, manganês, níquel e estanho. Já os agentes aromatizantes são considerados seguros para a ingestão, mas carecem de dados acerca de sua segurança para a inalação. Já foi visto também em experimentos in vitro que o líquido do cigarro eletrônico tem efeitos citotóxicos sobre fibroblastos pulmonares. Além disso, estudos mostram que o uso de cigarro eletrônico entre adolescentes e jovens adultos que não foram previamente expostos à nicotina pode gerar dependência à nicotina e está associado à transição para o uso de cigarro comum. Embora tenha havido um declínio no uso de cigarros por adolescentes, nos últimos anos houve um aumento considerável na vaporização da nicotina. Atualmente, os cigarros eletrônicos são os produtos do tabaco mais comumente usados entre os adolescentes nos Estados Unidos. De acordo com os dados de uma pesquisa nos Estados Unidos, 25,4% dos alunos do terceiro ano do ensino médio em 2019 usaram cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias. Esse é um aumento de 131% em relação aos 2 anos anteriores. O uso de cigarro eletrônico foi quase tão prevalente entre os alunos do segundo ano e foi particularmente preocupante entre os alunos do nono ano do ensino fundamental, que mostraram um aumento de 157% no uso de cigarros eletrônicos num período de 30 dias nos últimos 2 anos. Já no Brasil, o último levantamento nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira, que é o terceiro LNUD realizado pela Fiocruz, mostra que cerca de 26,4 milhões de brasileiros de 12 a 75 anos já consumiram produto de tabaco nos últimos 12 anos anteriores à pesquisa. Isso corresponde a 17,3% desse grupo populacional. Além disso, o levantamento aponta que o cigarro industrializado é o produto de tabaco mais consumido no país e que cerca de 51 milhões de brasileiros de 12 a 65 anos já tenham consumido cigarros industrializados na vida. Esse número corresponde a 33,5% desse grupo populacional. Antes de falar um pouco sobre as consequências fisiológicas do tabagismo, vale destacar que em humanos o tempo de meia-vida da nicotina é de aproximadamente 2 horas. Um dos principais produtos da sua metabolização é a cotinina, que tem uma meia-vida de até 20 horas. Por isso, o nível sérico desse metabólito é um biomarcador mais eficiente do que a própria nicotina para se determinar a exposição ao tabaco. Em cada tragada, o fumante inala mais de 4.000 substâncias tóxicas, como monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, naftalina e fósforo P4P6, encontrados em raticidas. Além disso, 43 substâncias cancerígenas, sendo as principais arsênio, níquel,
benzopireno, cádmio, chumbo, resíduos de agrotóxicos e substâncias radioativas, como por exemplo o polônio-210. Como resultado, sabemos hoje que fumar é a causa direta de cerca de 50 doenças, muitas delas incapacitantes e fatais, como câncer e doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso representa a principal causa de mortes evitável em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Para entendermos mais sobre a ação da nicotina, precisamos revisar o sistema colinérgico. Neste sistema, a acetilcolina é sintetizada no neurônio colinérgico pré-sináptico a partir da ação da enzima colina-acetiltransferase pela junção de uma molécula de acetil à colina. Em seguida, o neurotransmissor é internalizado em vesículas pela ação do transportador vesicular de acetilcolina. Assim, quando há um potencial de ação gerado pela despolarização do neurônio, a acetilcolina pode ser liberada para a fenda sináptica, podendo assim agir em receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. A transmissão colinérgica é interrompida através da hidrólise da acetilcolina pela acetilcolinesterase, que gera como produtos então um acetato e colina, e desse modo, enquanto o acetato se difunde pelo meio, a colina ela pode ser recaptada pelo transportador de colina de alta afinidade para ser reutilizada na formação de uma nova acetilcolina. Mas onde exatamente entra a nicotina nesse sistema? A nicotina vai agir como agonista de receptores nicotínicos. Esses receptores são ionotrópicos, isso é, são canais iônicos permeáveis a cátions que permitem o fluxo de sódio e o efluxo de potássio. E dependendo da subunidade, alguns podem ser permeáveis a cálcio. Eles apresentam uma estrutura pentamérica, podendo ser formada por até 5 subunidades diferentes: alfa, beta, delta, gama ou épsilon. Com isso, existe a possibilidade de várias combinações, resultando em receptores homoméricos e heteroméricos. Os receptores pré-sinápticos alfa-4 beta-2, além de possuírem uma alta afinidade pela nicotina, já foram descritos como importantes agentes na modulação de liberação de GABA no sistema nervoso central. Já os receptores homoméricos alfa-7 modulam preferencialmente a liberação de glutamato. Bom, aqui temos uma imagem de projeções colinérgicas em cérebros de ratos, mas que podem ser relacionadas com o que ocorre em humanos. As projeções partem de dois principais lugares: o proencéfalo basal e o mesencéfalo. Do proencéfalo basal surgem projeções para várias áreas do cérebro, como um córtex, incluindo o córtex visual, e o hipocampo, relacionado com a memória. No mesencéfalo surgem projeções para o tálamo, para a área tegumentar ventral, para o hipotálamo e para o próprio proencéfalo basal. Existem também interneurônios colinérgicos presentes no estriado, hipocampo e córtex, principalmente no córtex somatosensorial, visual e auditivo. Devido à sua capacidade neuromoduladora, a nicotina regula a liberação de monaminas em áreas envolvidas no sistema de recompensa e de reforço de drogas, como no núcleo accumbens e na área tegumentar ventral. Desse modo, a estimulação crônica da via mesolímbica é capaz de induzir uma série de modificações neuroadaptativas, nas quais a nicotina pode ocasionar um aumento de expressão, o upregulation, como também dessensibilização de vários receptores nicotínicos, principalmente dos dois subtipos mais abundantes no cérebro, os homoméricos alfa-7 e os heteroméricos alfa-4 beta-2. De uma forma geral, baseado na distribuição nas projeções dessas vias colinérgicas, fica claro que a acetilcolina regula diversos processos fisiológicos, como o controle motor, o aprendizado e o processamento emocional e de recompensa. Então, a nicotina como agonista de receptores nicotínicos também poderá estar modulando diversos desses eventos. Alguns usuários descrevem que o uso do cigarro ajuda no controle da ansiedade, mas o que é a ansiedade propriamente dita? Os transtornos de ansiedade representam os mais comuns diagnósticos de doenças mentais no mundo e são associados a prejuízos significativos para a saúde e qualidade de vida. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, são incluídos nessa categoria os transtornos que compartilham características de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais. A ansiedade pode ser caracterizada como antecipação de ameaça futura,
e por isso é frequentemente associada à tensão muscular, vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela ou esquiva. Em alguns casos também incluem sintomas físicos, como inquietação ou sensação de nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de concentração ou ter brancos, irritabilidade e perturbação do sono. Muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. A maioria ocorre com mais frequência em indivíduos do sexo feminino do que no masculino. Bom, os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva associada. Para citar alguns tipos, temos o transtorno de ansiedade de separação, o mutismo seletivo, a fobia específica, o transtorno de ansiedade social ou fobia social, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, entre outros. As características essenciais para o transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento, como o próprio nome já sugere, são sintomas proeminentes de pânico ou ansiedade que são considerados como decorrentes dos efeitos de uma substância como, por exemplo, droga de abuso, medicamento ou exposição a uma toxina. De acordo com o DSM-5, os sintomas de pânico ou ansiedade devem ter se desenvolvido durante ou logo após a intoxicação ou abstinência da substância. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e é o quinto maior em casos de depressão. Segundo estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde em 2020, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Os principais fatores de risco que podem contribuir para esse cenário incluem fatores socioeconômicos, como pobreza, desigualdade e desemprego, e fatores ambientais, como estilo de vida em grandes cidades. Numa escala global, a OMS indica que 264 milhões de pessoas sofrem com transtorno de ansiedade, que é uma média de 3,8% da população. No total, a entidade ainda estima que a cada ano as consequências dos transtornos mentais geram uma perda econômica de US$ 1 trilhão para o mundo. Diante da atual crise sanitária, o Brasil é o país que mais sofre de ansiedade como resultado da pandemia da Covid-19. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Ipsos, que entrevistou 16.038 adultos em 16 países sobre os efeitos comportamentais do surto do novo coronavírus, 4 em cada 10 brasileiros têm experimentado algum nível de ansiedade. O levantamento também constatou um aumento em comportamentos e transtornos que podem ser prejudiciais à saúde, como a depressão, enxaqueca, aumento no consumo de cigarros e no uso de álcool. Apenas 22% dos brasileiros entrevistados disseram não estar vivenciando nenhum dos índices citados, ou seja, 78% deles estão vivenciando algum desses transtornos, o que é um grande problema de saúde pública. Em relação à ansiedade, pessoas que fumam relatam efeitos como euforia, aumento da excitação, redução de fadiga, relaxamento, prazer, melhora da performance cognitiva e redução da tensão e ansiedade. Já existem estudos apontando os efeitos ansiolíticos da nicotina. Nesses 2 artigos, por exemplo, os autores utilizaram um zebrafish adulto como modelo de estudo para investigar o surgimento de efeitos ansiolíticos provocados pela nicotina. Lembrando que agora estamos falando somente da nicotina e não de todos os componentes do cigarro, tá bem? Eles realizaram testes comportamentais que já são bem estabelecidos para medir fenótipos semelhantes à ansiedade, como o de mergulho em tanque novo, onde o comportamento do tipo ansioso é demonstrado através de padrões de natação zebrafish ao longo da borda e em direção ao fundo de tanques novos, e o teste de preferência claro-escuro, que permite observar um comportamento do tipo ansioso quando o zebrafish tem maior preferência pelo compartimento escuro de um tanque. Esses experimentos relataram que a nicotina por si só produz um efeito ansiolítico, mas o mais interessante é que na presença de MLA, um antagonista do receptor alfa-7, e de DHA-beta-E, antagonista de receptor alfa-4-beta-2, esse efeito ansiolítico foi revertido. Esses resultados indicam, então, que os receptores nicotínicos alfa-7 e alfa-4-beta-2 estão envolvidos no efeito ansiolítico da nicotina
e que o zebrafish pode servir como modelo acessível para o rastreio de algumas das classes de compostos ansiolíticos. Vale lembrar que esses dois receptores são mais abundantes no sistema nervoso central e são altamente permeáveis a cálcio, um importante segundo mensageiro para diversas vias de sinalização intracelulares. Além disso, o alfa-7 é facilmente dessensibilizado pela própria nicotina. Em outro estudo, publicado em 2020, foi realizado o teste do tanque novo para medir a ansiedade e o teste de preferência condicionada por lugar, que avalia o potencial adictivo de substâncias. Esse gráfico do artigo mostra os resultados do teste do tanque novo e confirma o efeito ansiolítico da nicotina, que parece também ser um efeito dose-dependente. Só que desta vez, um novo antagonista de receptores nicotínicos, o FR2709, também apresentou um efeito ansiolítico no zebrafish, ou seja, ao invés de reverter o efeito da nicotina, ele apresentou um efeito ansiolítico e, mais especificamente, ele se mostrou capaz de bloquear receptores com subunidades alfa-7 e alfa-4. Outro dado interessante foi que o FR2709 mostrou ser capaz de bloquear o efeito adictivo evocado pela nicotina, ou seja, ele parece não gerar um efeito de dependência. Com isso, os autores apontam que ambos, agonista e antagonista de receptores nicotínicos, podem evocar um efeito do tipo ansiolítico, e que o FR2709 é uma droga com perfil farmacológico atraente e potencialmente útil para o tratamento de dependência de nicotina e ansiedade. Então, como vimos um pouco, existem uma gama de artigos que defendem o efeito ansiolítico da nicotina, até mesmo baseado no que já é reportado pelos usuários. Mas existe também outro grupo de artigos na literatura que defendem o efeito ansiogênico da nicotina, como vamos observar agora. A adolescência é uma época de grande plasticidade dos sistemas cerebrais que regulam a emoção, o comportamento e a cognição, e também é uma idade de pico do uso da nicotina, como já vimos anteriormente. Esses artigos de farmacologia comportamental, eletrofisiologia e análises moleculares compararam os efeitos da exposição crônica à nicotina em ratos durante a adolescência versus a idade adulta, tudo a fim de elucidar os mecanismos pelos quais a nicotina pode conferir um maior risco de desenvolver ansiedade. Um dos testes comportamentais realizados foi o de campo aberto e o de memória social. Como podemos ver nesse gráfico, no campo aberto, os ratos adolescentes injetados com nicotina ficaram menos tempo na caixa dentro do centro da caixa e ficaram mais tempo pelas bordas. Isso indica, então, um comportamento do tipo ansioso. Um efeito semelhante foi observado no teste de memória social, onde houve um déficit de sociabilidade em ratos tratados na adolescência, indicando um comportamento do tipo ansioso também e potencialmente depressivo. Os autores relataram, então, que a nicotina na adolescência, mas não na idade adulta, induz distúrbios neuronais, moleculares e comportamentais de longa duração, além de um estado de hiperatividade tanto dopaminérgica na área tegmental ventral, quanto neuronal, no córtex pré-frontal. Esses dados implicam que neuroadaptações induzidas por nicotina no sistema mesocórtico-límbico levam a fenótipos comportamentais relacionados à ansiedade que persistem na idade adulta. Em relação à exposição precoce da nicotina, grupos que conduziram experimentos em roedores no período de lactação e pré-natal versus na fase adulta também relataram alterações comportamentais relacionadas à ansiedade. Nesse estudo publicado em 2017, somente os ratos injetados com nicotina, no final do período de lactação, apresentaram um comportamento do tipo ansioso significativo no teste de campo aberto, isso durante a adolescência, mas não na fase adulta. Eles também mostraram uma maior preferência pelo consumo de nicotina no teste de escolha livre. Sendo assim, esses resultados sugerem que a exposição repetida à nicotina no final do período de lactação afeta as mudanças nas respostas aversivas à nicotina e no comportamento do tipo ansioso durante a adolescência, mas não há diferença nos adultos. Em outro artigo publicado mais recentemente em 2020, a exposição pré-natal de nicotina em camundongos também foi associada ao aumento do risco de desenvolvimento de distúrbios cognitivos e emocionais dependentes do sexo. Os autores mostraram que tanto filhotes machos quanto fêmeas apresentaram comportamentos semelhantes ao transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH,
mas somente os filhotes machos tiveram um comportamento do tipo ansioso e compulsivo devido à exposição à nicotina durante a gestação. Isso mostra então que os resultados em roedores são paralelos aos achados clínicos de exposição materna ao cigarro. Já em seres humanos, grande parte da literatura tem demonstrado que pessoas com transtorno de ansiedade têm maiores taxas de tabagismo e dependência à nicotina do que aquelas sem transtorno de ansiedade. Entretanto, de acordo com esse artigo de revisão sistemática publicado em 2012, a literatura avalia que essa correlação é inconsistente. As evidências mais consistentes sugerem que o tabagismo e a dependência à nicotina podem ser fatores que aumentam o risco de transtorno do pânico e transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, as evidências apontam para um potencial ansiogênico da nicotina. Em contrapartida, outro artigo de revisão publicado em 2015 sobre os efeitos da nicotina no humor, ansiedade, agressão e estados comportamentais relacionados à agressão, o ARBS, sugere envolvimento dos receptores nicotínicos nessas síndromes e que os agentes nicotínicos são eficazes para o gerenciamento de ARBS, ou seja, apoia o potencial ansiolítico da nicotina. Bom, sem dúvida, os efeitos da nicotina na ansiedade são complexos. Vimos que em certas condições a nicotina pode atuar como ansiolítico e em outras como ansiogênico. A única conclusão que podemos tirar com base nos artigos é que os efeitos paradoxais da nicotina dependem de vários fatores. Um deles é que diferentes modelos comportamentais podem apresentar efeitos diferentes da nicotina. Por exemplo, nessa aula eu falei de efeitos ansiolíticos associados a testes feitos em zebrafish, mas efeitos ansiogênicos quando olhamos para roedores. Também existem vários tipos de testes que podem ser feitos para avaliar a ansiedade, e já foi visto que diferentes testes comportamentais podem focar diferentes efeitos na nicotina. Já a via de administração vai interferir na biodisponibilidade e, consequentemente, com o quanto de droga realmente vai chegar no cérebro. Isso pode gerar efeitos diferentes e até mesmo efeitos dose-dependentes. Vimos isso em experimentos de zebrafish, por exemplo, quando uma dose maior de nicotina foi capaz de gerar um efeito ainda mais ansiolítico. Outro fator é o tempo de exposição, onde a exposição aguda está mais associada a um efeito ansiolítico, enquanto a exposição crônica pode resultar no aumento da ansiedade, principalmente na abstinência. A idade parece ser outro fator que tem um papel significante no efeito final da nicotina. Pelos artigos, fica evidente que uma exposição precoce à nicotina gera efeitos ansiogênicos na adolescência, mas que uma exposição na vida adulta não gera efeitos ansiogênicos, e sim até ansiolíticos. Isso pode estar relacionado com a plasticidade do sistema nervoso central. Em relação ao sexo, existem artigos que mostram que as fêmeas respondem de uma forma ansiogênica e os machos de uma forma ansiolítica. Isso pode estar relacionado com a questão hormonal e com uma maior resposta intrínseca ao estresse por parte das fêmeas. Por último, temos a distribuição de receptores nicotínicos, onde a variedade de subtipos de receptores expressos em áreas do cérebro envolvidas na resposta ao estresse sugerem que a inervação colinérgica dessas vias é crítica na modulação no humor e na modulação da ansiedade. Esses fatores que discutimos provavelmente surgiram devido à ampla expressão e atividade neuromodulatora de receptores nicotínicos, além do grande número de subtipos existentes que já foram identificados e a capacidade do tratamento com nicotina de ativar e dessensibilizar esses receptores, gerando assim os efeitos duais da nicotina que vimos nessa aula. Bom, aqui estão as referências bibliográficas usadas para fazer essa aula. Obrigada a todos pela atenção. Essa aula foi mais uma do Programa Integrado de Neurofarmacologia e Extensão, o PRINEX, e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo deve ser utilizado apenas para fins educacionais e não lucrativos. Muito obrigada e até a próxima!